Uma coisa que quero dizer a vocês sobre séries, filmes e jogos, mas não é a respeito disso, mas é a respeito de um entendimento muito maior das Sagradas Escrituras, que fala a respeito da verdadeira guerra. O que isso significa? Significa que quando nós vemos séries como Vikings, aquele jogo chamado Deus da Guerra, God of War, ou séries altamente de violência como Peaky Blinders, ou como treinamento de coach, treinadores, desenvolvimento pessoal, estas coisas. Sabe o que Satanás está fazendo na mente de vocês? Ensinando que a vitória sobre alguma coisa é pela peleja física ou pela glória moral. Não é isso, não se dá isso, mas o conflito entre Deus e Satanás, ele não é pela espada. Porque Deus tem me revelado essas coisas através do seu espírito. A Bíblia, ela é mais complexa que o universo quântico. E isso nenhum ser humano consegue entender. E por mais que foram homens que escreveram, se possível for, nem eles entenderam o que estavam escrevendo, alguns deles. Se possível for. Se possível for. E digo mais, a Bíblia, ela só é entendida com o Espírito Santo de Deus. E esse mistério já foi revelado a vocês. Quando eu falo Espírito Santo de Deus, não é o Espírito Santo. E esse mistério também já foi revelado. E ele é muito mais complexo ainda. Então, o que quero dizer a vocês? É difícil, é complicado. Nem a pessoa gênio, nem um gênio que joga xadrez japonês consegue entender essas coisas. Não dá. Agora, a Bíblia é um livro mais complexo que tem. O que quero dizer então? Que a batalha travada entre Deus e Satanás não é física, mas é uma questão do caráter. Não é uma questão moral. É uma questão do caráter divino. O que isso significa muito mais? Que quando nós falamos Deus vencerá Satanás de uma vez por todas, alguns cristãos e religiosos dão a entender que Deus vai vencer Satanás numa batalha física, numa batalha moral, numa batalha numa batalha ética, numa batalha que ele vai vencê-lo jogando-o por terra e humilhando-o sob seus pés. E Cristo vencerá Satanás à espada e pela força e pelo seu poder, pela sua glória. Isso é impossível de Deus fazer. Porque se assim for a realizar, não precisaria de confronto, porque quem é como Deus? Não haveria luta. Mas Deus vai vencer Satanás em questão do caráter. O grande conflito gira tudo em torno do caráter de Deus, que está manchado perante todo o universo. E está em dúvida ainda para algumas pessoas. Ele está em dúvida. O caráter de Deus precisa ser reivindicado. Há uma jurisdição aqui. Por isso que Deus levantou uma igreja verdadeira, um povo remanescente que é descendente dela, e agora o que digo, o que falo é o objetivo
do povo, chamado os 144.000 selados de Israel de Deus, de Apocalipse 7. A maior prova que vocês estão no fim é que quem fala a vocês estas coisas faz parte desse grupo. E não sou eu que digo, é revelação divina. E como eu já falei, eu não posso deixar brecha. Eu sou detalhista e ainda assim muito honesto e muito humilde nessas coisas. O que isso significa? Eu saberia se fosse de Deus ou não. Porque assim como uma pessoa tem característica que é boa ou ruim, a gente sabe discernir se é de Deus a revelação ou não. Porque tem sinais, tem códigos, e que quem é diligente estudante das Escrituras vão saber. Assim também é o espírito de profecia. Então, você sabendo disso, vocês terão a certeza. Como eu tive a certeza, Ellen White fala, os que hão de ser os 144.000 de Apocalipse 7, esse pessoal não morre, eles não passam pela morte, é um grupo especial, eles têm várias funções, e eles adquirem o caráter absoluto de Cristo, pleno, completo, na sua totalidade. Eles têm a vitória sobre o pecado, não pecam mais, em coisa alguma, nem pensamento, nem ação, nem consciência, nem reação. Eles são santos, seres puros. Agora eu vou dizer a vocês, Ellen White fala, os que hão de ser uns 144.000, hão de saber em breve. Ser diligente, estudante das Escrituras, não é só você ficar lendo o tempo todo. Mas ser diligente, a palavra diligente quer dizer você entendê-la, compreender as Escrituras. Você saber o que ela quer falar para você, mas a um tal grau inescrutável para uma mente comum, se não fosse pelo poder de Deus. Então você entende os sinais que é de Deus ou não. E é por isso que eu tive a resposta que eu vou fazer parte dos 144.000. Só que essa questão, vocês não podem querer fazer parte do grupo pela honra do grupo, por ele ser um grupo especial de santos, salvos. Mas o motivo de vocês tem que ser o caráter de Deus. O motivo de vocês quererem fazer parte desse grupo, os 144.000 da Bíblia, de Apocalipse 7, os que passam pela grande tribulação, por isso meu preparo, é para vocês obterem o caráter divino, porque os 144.000 são um grupo de santos salvos, que são especiais e que nenhum outro cristão de todas as eras, nenhum santo que já passaram por essas terras, por essa terra, atingiu tal caráter como o dos 144.000. Esse tem que ser o motivo, a motivação para vocês quererem fazer parte desse grupo. Eu quero ser um 144.000 porque eu vou visitar outros mundos, eu vou ter mais honra no céu. Não, vocês devem desejar isso porque vocês terão um caráter divino a tal ponto de abrir mão de fazer parte desse grupo para dar vida a um assassino de um familiar seu. Essa tem que ser a motivação de vocês. E isso é entender o grande conflito, esse mistério profundo.